Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer o nosso Google Tradutor. Ele funciona de verdade. Você pode escolher um texto em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português e converter para outro idioma. E olha só que legal, até temos a função do Google Tradutor que inverte aqui os idiomas, é sensacional. Então já deixa aquele dedo no like, se inscreva no canal. Eu sou Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no Dev Club. Então vamos lá botar a mão na massa, mas antes me contaram que para você conseguir um emprego como programador, ganhar dinheiro com programação, já nos próximos dias você tem que estar participando do nosso evento. Até com a camiseta aqui, ó, de 14 a 20 de outubro tá chegando o nosso evento, Missão Programação do Zero. Então, ó, link aqui embaixo, se cadastre, chame os amigos, compartilha aí com a galera. Bora participar, a gente vai ter várias apostilas para te ajudar, a gente vai ter aulas ao vivo, vai ter uma recrutadora também te dando as melhores dicas do mercado, vai ter sorteio de notebook e vai ter vários conteúdos para você. Então participe aí, esteja comigo, ó, não esquece, ó, começa dia 14 de outubro, beleza? E compartilhe com a galera nos grupos, todo mundo, para todo mundo participar. Então vamos lá para o nosso Google Tradutor. Para isso, a gente vai utilizar React, perfeito? E vamos usar o Tailwind para a estilização. Toda vez que eu utilizo React, aqui no canal tem curso básico de React do zero, então se você não sabe React do zero, te dou duas opções. A primeira, ir lá assistir o curso do zero, ou continuar aqui e ir pegando, que eu vou ensinar de uma forma bem simples. E esse vídeo aqui daria para fazer com HTML, CSS e JavaScript. Caso você queira que eu reproduza o Google Tradutor também em HTML, CSS e JavaScript, fazer um vídeo mais básico, vai ser o mesmo resultado, só que com HTML, CSS e JavaScript, comenta aqui embaixo, quero com JavaScript, tá bom? Que aí eu vou saber. A gente vai utilizar o Vite, para iniciar um projeto React. Ó, tenho reunião daqui a pouco. Brincadeira, cancelei a reunião para gravar esse vídeo. Mas vamos lá, aqui no Vite é bem simples. A gente vai copiar essa linha aqui, ó, npm create Vite latest, tá? Eu vou abrir aqui meu VS Code, deixa eu abrir aqui uma aba do VS Code. Deixa eu puxar para cá. Então, beleza, tô aqui com o VS Code. Escolhe uma pasta aí no seu computador, eu vou escolher a minha área de trabalho mesmo, tá? Escolhi uma pasta. Agora, você vai fazer o seguinte, eu vou aqui em cima no terminal, tá vendo? Terminal, novo terminal, e vou colar aquela linha que eu copiei aqui do Vite. npm create Vite @latest, tá? Dou o nome pro meu projeto, vou chamar de Tradutor Dev Club. E aí eu vou escolher e vou dizer que meu projeto vai ser em React, tá vendo? Ó? Então, digitei lá o nome. Agora, ó, só andar com a setinha, escolher React. Eu vou fazer com JavaScript. Tô devendo um projeto com TypeScript para vocês, hein? Mas, se você quer aprender TypeScript, a gente tem bastante conteúdo de TypeScript no nosso canal Dev Club Programação Avançada, que o link tá aqui embaixo também. Vai lá dar uma conferida no nosso canal de Programação Avançada, beleza? Ele já criou aqui para nós. Agora a gente tem que acessar a pasta. Para isso, a gente vai aqui em File, Open, e aí a gente clica na pasta que você criou aqui, que na verdade o Vite criou. Vou clicar aqui. O primeiro passo, eu preciso instalar as dependências, porque tem bastante coisa aqui dentro do pack.json que eu tenho que instalar. Então eu dou um npm install aqui no terminal, né? Só clicar aqui, ó, terminal, new terminal, e você escreve npm install, ó, dessa forma aqui, ó, tá bom? Só npm install. Aí você dá um enter e ele vai instalar as dependências. Como a gente vai utilizar o Tailwind, a gente já pode ir aqui no site do Tailwind e pegar também toda a configuração que a gente vai precisar. Eu vou aqui em Search e eu vou procurar por Vite. Por quê? Tem todo um tutorial detalhado do Tailwind, como você usa o Vite e o Tailwind juntos. Então ele vai falar para a gente criar o nosso projeto com Vite, a gente já fez isso, e aí depois ele vai pedir para a gente instalar o Tailwind. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa linha, ó, npm install -d Tailwind, post, css e auto prefixers. Vou instalar esses carinhas, vou dar um enter aqui, tá instalando, e aí depois de instalar, ele pede pra gente rodar esse comando, que ele vai criar o nosso arquivo de configuração do Tailwind. Ó, já terminou de instalar. Então, primeiro a gente instala todas as dependências do projeto, instalamos o Tailwind e agora a gente vai inicializar o Tailwind com esse comando aqui. Ele vai criar alguns arquivos para nós e o arquivo que nos interessa é este arquivo aqui. Nesse arquivo eu preciso falar para ele aonde que o Tailwind ele vai atuar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aspas duplas aqui, vou falar para ele procurar um arquivo chamado index.html, perfeito? E também
vou colocar aqui uma vírgula e vou falar para ele aplicar aqui dentro de src também e coloco aqui asterisco, asterisco, ou seja, vai lá dentro de src e aplica o Tailwind para todos os arquivos. Mas qualquer arquivo? Não, eu só quero os arquivos que sejam .js ou .ts ou .jsx ou .tsx, tá bom? Esses aqui são os formatos mais comuns do React, tá? Deixa eu até ver se... ele ensina isso aqui, ó, tá? Então, se quiser, pode vir aqui copiar, colar, que aí você evita a fadiga, tá bom? Beleza? Tá certo? Tudo certo? Aí, continuando a configuração, você vai aqui no index.css e copia isso aqui e cola lá. Então, vou abrir aqui o src, o index.css, vou apagar tudo que tem aqui e vou colar os arquivos do Tailwind, tá certo? A gente tem esse app.css, se você quiser você pode deletar esse arquivo, tá? A gente não vai utilizá-lo. Perfeito? Aqui dentro do main, tudo certo, não precisa mudar nada, deixa tudo certo. Aqui dentro do index, tudo certo, não precisa mudar nada. Aqui no Tailwind, não esquece de salvar. E aqui no app.jsx, a gente vai ter todo o nosso código, mas eu vou deletar o que tem aqui que não nos interessa, tá? Eu vou deletar o que tem aqui, vou colocar só uma div, escrito H1, com H1, escrito tradutor dev club, tá bom? Você pode deletar esse React logo, Vite logo e app.css também, tá? Esse use state aqui pode deletar por enquanto, pode clicar com o botão direito, formatar o documento e por enquanto nosso projeto tá assim, tá certo? No projeto, eu vou deixar aqui embaixo o curso de React, claro, aqui também, mas no projeto de React, lá onde eu ensino React do zero, eu explico mais a fundo, mas assim como no JavaScript lá puro, com HTML, a gente tem o index.html, aqui a gente também tem o index.html, só que aqui dentro ele está apontando para um arquivo principal, que é o nosso arquivo main. Ou seja, quando a nossa aplicação abre, por padrão, os servidores procuram esse arquivo index.html, só que aqui dentro desse arquivo index.html, ele está apontando para um arquivo main. Esse arquivo main é esse arquivo aqui, só que esse arquivo main, ele está trazendo aqui o nosso app, e o nosso app é esse arquivo aqui, ou seja, tudo que eu colocar aqui dentro vai para a tela. Para eu rodar meu projeto, eu dou um npm run dev, assim, ó, npm run dev, e aí, ó, ele vai estar rodando nesse endereço aqui. Você pode copiar esse endereço, colar aqui no seu navegador e vai estar aqui, ó, tradutor dev club, tá certo? Por enquanto não tem nada, vamos começar a criar os elementos aqui, tá? Acabou fechando o outro que eu tava de amostra, mas vamos criando os elementos para ficar o mais parecido possível com o Google Tradutor e depois a gente vai colocar uma API para traduzir automaticamente para nós. Então vamos começar a codar pelo nosso header. Deixa eu só trazer para cá o modelo, porque eu não quero que fique tão abstrato para vocês. Vou colocar aqui o modelo. Beleza. A gente vai começar por essa parte de cima aqui, ó, que é o nosso header, tá? Então a gente vai ter essa div que vai englobar todo mundo vai ficar dentro dela, só que eu vou criar aqui um header. Dentro desse header eu vou criar uma div para facilitar a nossa vida. E aí dentro dessa div a gente vai ter o nosso H1 aqui, tá? E lembrando que a gente está utilizando o Tailwind. Aqui no canal tem curso de Tailwind, mas o Tailwind, como que funciona? Quando a gente quer estilizar alguma coisa com o Tailwind, eu escrevo class name e vou colocando o que eu quero de estilização. E aí você não tem que tirar nada da sua cabeça. Lá na documentação do Tailwind, que é bem completa, ele ensina tudo. Então, eu quero aprender como troca o background. Vou precisar aqui, background size, tamanho do background, ou colocar uma imagem no background, ou trocar a cor do background. Vou colocar, por exemplo, o tamanho do background. Eu tenho BG cover, BG alto. Então, em vez de a gente escrever aqui o CSS, como a gente está acostumado, a gente coloca alguns atalhos do Tailwind. Isso aí serve para tudo. Para display flex, para background, para position, tudo, tá? E o legal é que ele vai completando. Então, por exemplo, BG, eu quero um background white. Eu quero um box shadow bem de leve. Então, coloco SM, que é a abreviação de small. Então, já vou colocando aqui. E ele já vai colocando para mim aqui, tá vendo? Um background bem de leve, branco, um box shadow, mas a gente vai estilizar, vai colocar mais coisa, tá? Aqui na nossa div, a gente vai... Ela tá muito pequena, né? Então vamos aumentar. Vou colocar aqui um max widget. E olha só que legal. Eu coloco um max-w, que é de widget, e eu vou colocar, por exemplo, 5 SL. XL, desculpa. E se você colocar o mouse aqui em cima, ele fala que eu coloquei um max widget de mais ou menos 1024 pixels.
Então, é bem legal. Tem bastante coisa pronta ali no Tailwind para nós. Além disso, eu vou colocar uma margem automática, tá? MX, Rodolfo. MX é margem automática na direita e na esquerda. Eixo X, eixo Y. Então vai estudando aí o Tailwind, que é bem legal, tem muita coisa. Vou colocar um padding dos lados, de mais ou menos 4. 4 pixels? Não, esse 4 dele significa mais ou menos 16 pixels ou 1 RM, tá certo? Todos os atalhos do Tailwind. Vou colocar um PY3, que é o pad em cima e embaixo, de mais ou menos, acho que é 12. Aqui, ó, 12, ó. Tá vendo? Beleza? E vou colocar também aqui um display flex nesse cara e vou alinhar os itens ao centro, tá? Beleza? Vamos ver como tá ficando. E é isso aqui, ó. Fechou. Aqui no nosso H1, a gente também vai mudar um pouco o nosso texto. E antes de mudar o texto, eu queria te ensinar uma coisa, não sei se você sabe, mas no Tailwind dá pra gente colocar nossas cores, criar como que assim dizer temas, ó. Vou aqui em Color, pesquisar Color. Aqui, ó. Customizando cores. Então, o Tailwind tem as cores padrões. Eu posso escrever Gray 50, que vai ser essa cor, Gray 700. Só que a gente pode adicionar também, ó, as nossas cores, ó. A gente pode configurar a nossa paleta de cores. Aonde? A gente vai aqui dentro do Tailwind, arquivo de configuração, Tailwind config, tem aqui o tema, Extend, e aqui dentro de Extend, se você der um Ctrl espaço, tem várias coisas que a gente pode trocar no Tailwind, que a gente pode colocar os nossos valores, e eu quero colocar os meus valores de cores. Então eu quero colocar as minhas cores, tá? Eu deixei separado aqui uma paleta de cores, ó, a gente coloca o objeto, e aí, ó, eu vou colocar aqui a minha paleta de cores, que é algumas cores que a gente vai utilizar, e aí você pode dar um pause no vídeo e copiar aqui. Então, Them, Extend, Colors, e a gente vai utilizar essas cores aqui. E quando eu quero utilizar uma dessas cores, é só eu chamar elas pelo nome. Então aqui no meu H1, eu vou utilizar uma daquelas cores que a gente escolheu ali, tá certo? E aí, quando eu quero utilizar uma cor, primeiro eu tenho que falar onde. Então eu quero trocar a cor do texto. No caso, é um texto. E aí, eu vou colocar a cor do texto. E eu vou colocar a cor, se eu não me engano, é a background header color, ó. Header color. Então, text, traço, header, color. Ele até completa aqui para mim. Fechou? Vou colocar também que o tamanho do texto vai ser 2xl. E também vou colocar aqui que um fonte normal. Tá? Beleza? Ok. Eu acho que é isso. Salvei. Vamos voltar lá. E é isso aqui. Ah, não quero. Quero a fonte mais grossa. Beleza, você coloca um font, traço, bold. Salvei. Voltei. Ah, ficou um pouquinho mais grossinho. Beleza. Vai do gosto do freguês. Vamos acelerar para a gente terminar esta parte aqui de CSS, porque eu quero é codar, eu quero ver ele funcionando, tá? Então, já vou estilizar essa div principal aqui do nosso projeto. Então, vamos lá colocar. Eu vou colocar um min height screen, ou seja, ele vai ocupar a tela toda. Na dúvida, coloca o mouse aqui em cima, ó, min height de 100 VH. 100 VH, vulgo tela toda. Vou colocar um BG background, que foi aquele que a gente criou lá. Aqui vai ser um display flex e vou colocar o flex direction como column, beleza? Só isso aqui já tá bom. Aí depois do nosso header, a gente vai ter mais uma div. Esta div, então a gente já fez o header, agora a gente vai fazer a div de baixo aqui, ó. Vamos começar a fazer essa parte de baixo, então vai ter bastante coisa. Vai ter uma div, vai ter outra, vai ter bastante coisa aqui. Vou colocar até uma tag main aqui, como vai ser a tag principal. Vamos tacar a estilização nisso aqui. Então eu vou colocar um flex grow nesse cara, para ele ir crescendo ali. Vou colocar o display flex. Os nossos itens, eu vou colocar eles como... Até esqueci o nome agora. Align items como flex start, tá? Às vezes a gente fica tanto com o nome do Tailwind que a gente até esquece o nome real. Vou colocar o justify content como center, centralizar todo mundo. Colocar um padding dos lados de 4 e em cima e embaixo de 8. Beleza? Essa aqui é a nossa tag main. Dentro da nossa tag main, a gente vai ter outras divzinhas aqui que vão nos auxiliar, tá? Deixa eu deixar duas divs aqui criadas. Essa primeira div de cima,
eu quero que ela ocupe todo o espaço que está disponível para ela, então eu dou um W full. O W full você vai ver que é o widget de 100%, beleza. Vou colocar também que ela vai ter um max widget de 5XL e vai ter também um BG white. Quero um fundo branco. Vou arredondar as pontas, então a gente coloca o rounded. Vou colocar um rounded LG, quero bastante arredondado. Todos os lados. Beleza? Todos os lados. Não sei porque que ele não completa, às vezes ele não completa. Vou colocar um box shadow. Shadow. Ó, às vezes eu não sei o que acontece, ele não completa. Vou colocar um shadow SM. Precisa muito shadow não. E vou colocar também um overflow hidden. Tá? Então eu vou colocar um pouco mais, vai. Um shadow um pouco mais. MD, médio. Salvei aqui, vamos ver como tá ficando. E não tá ficando muita coisa, mas ele já tá com um fundinho diferente. Agora a gente vai começar a estilizar esse cara aqui, ó. Aí sim vai começar a aparecer alguma coisa aí na tela pra nós. Tá bom? Vamos colocar um class name aqui. Vai ser flex. Vai ser o display flex. Os itens eu vou colocá-los ao centro. Vou justificar space between. Então, justify content space between. Ele vai criar um espaçamento entre os itens. E também vou colocar um padding de 4. Dos 4 direções de 12 pixels, tá? Vou colocar uma borda B. O que é borda B? Coloca o mouse aqui, ó. Um border bottom com width de 1 pixel, tá? Uma bordinha. E, para terminar, vou colocar uma cor nessa bordinha, que vai ser Gray 200. Salvei aqui e tá saindo, ó. Tá saindo já o nosso item. Nossa divzinha aqui. Agora aqui dentro da nossa segunda div, eu vou colocar o nosso select. O nosso select vai ser esse cara aqui, ó. Ó, estes caras aqui, ó. Esses são os selects, que eles vão escolher os idiomas. Para eu escolher os idiomas, eu tenho que saber quais os idiomas que eu vou ter liberado. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada languages. Vai ser as línguas que vão estar liberadas. E aí a gente vai fazer o seguinte. Na verdade, esse cara vai ser um array, tá? E vai ter vários objetos dentro. Dentro do objeto vai ter o code, que é o código da língua. Por exemplo, em inglês é N. E vai ter o name, que é inglês. Tá? Esse code a gente vai usar depois na nossa API. E o nome é o name, é para mostrar ali mesmo. Tá? Vou copiar e colar algumas vezes aqui. Aí a gente começa a fazer. Por exemplo, ES. ES é o nosso espanhol. Aí, eu vou ter o francês, FR. Francês. Nosso francês. Aí, além do francês, eu vou ter o alemão, que é o DE. Por que DE? É porque em inglês, Alemanha é... Alemão é... alguma coisa que começa com D, que agora eu não lembro. Memória falha. Eu vou ter o italiano, que é IT. Italiano. Tá? Eu vou ter também o PT, que é o português. Tem mais algum idioma? Eu acho que só esses daqui tá bom, tá? A nossa API eu acho que tem outros idiomas que ela converte, mas só esses daqui são os principais para nós, tá bom. Aí eu vou pegar essa variável que eu criei aqui, ó, nossas languages, e a gente vai colocar lá no select. Então, basicamente, o valor do meu select vai ser o valor que tiver aqui dentro do languages. Então, se eu tiver que mudar alguma coisa, fica bem tranquilo que é só eu trocar o valor de languages, tá? Então, eu vou ter aqui o meu select bonitão, e para eu colocar o valor do select, aqui na tag de abertura, a gente faz o seguinte, ó, value. Qual que vai ser o value do meu select? Por enquanto, deixa vazio, porque a gente vai criar ali um estado para guardar o valor. E aí, a gente também vai ter aqui no nosso select um cara chamado onChange. O onChange, eu só estou falando, mas daqui a pouco a gente coloca. O onChange vai ser o quê? Quando eu escolher algo no select, ele vai chamar uma função para alterar o que precisa ser alterado no nosso código e fazer a conversão, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Só para mostrar para você o que a gente vai fazer. Mas o class name a gente já pode estilizar aqui. Eu vou colocar um text SM, tá? Vou colocar, a cor dele vai ser o text color, que a gente separou. Ele vai ter um BG transparente, eu não quero que ele tenha BG, eu não quero que ele tenha fundo, eu não quero que ele tenha border, então vou dar um border none, tá? Quando eu focar nesse cara, ou seja, quando eu der um focus nele, quando eu estiver focado nele, eu não quero outline, então vou dar um outline none. Outline é aquela linha azul que fica em volta por padrão, e também vou colocar o cursor como pointer, tá?
Então, essas vão ser as estilizações aqui do nosso select. Deixa eu formatar aqui. Beleza? Deixa eu tirar aqui do lado, que eu acho que fica melhor. E aí, dentro do select, a gente tem que colocar esse cara aqui, ó, que é o option. Que são as options que vão ser os itens. Então, se eu colocar aqui, essas opções, ó, salvar aqui para você ver, ó, vai ser as opções que vai ter aqui. Só que eu não quero colocar lá, eu quero colocar esses languages aqui. Então, olha só o que a gente vai fazer. E o React, ele nos dá vários superpoderes quando se trata aí de nós criarmos nosso código. Ele dá várias ferramentas que nos ajudam bastante. A gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir os bigodinhos, toda vez que eu abro bigodinhos, eu estou colocando código JavaScript. Então eu vou pegar a minha variável, que é um código JavaScript, e aí, para eu colocar todos na tela, eu vou usar o map. O map vai pegar item por item, então eu vou chamar cada um de lang, pode dar o nome que você quiser. Então eu vou pegar item por item, que está ali dentro do nosso array, e aí eu vou colocando esses itens na tela. Eu vou colocar aqui os parênteses, porque ele vai retornar tudo que tiver aqui dentro. E aí agora ficou simples, ó. Eu vou pegar o meu option. E aí aqui no nosso option a gente precisa colocar algumas coisas. A primeira é a key. O React obriga que tenha uma key. Então aqui vai ser lang.code. Tá? O React obriga que eu tenha essa key. Que essa key é um valor, pode ser qualquer valor, mas ele tem que ser único para cada um. Para o React saber qual é qual. Lembrando que o map vai colocar todos. Então, como vai ter vários valores aqui, o React precisa disso. E aqui na minha option também, eu tenho que colocar o value dela. Ou seja, qual que vai ser o valor? Então, vai ser lang.code também. E dentro, que é o valor que vai mostrar, a gente faz assim, ó. Aqui dentro, eu quero colocar lang.name, tá? Fechou? Lembrando que toda vez que eu coloco bigodinhos aqui, ó, as chaves significa que é código JavaScript. Vou salvar aqui, tá? Se você assistir nosso curso de React, eu explico mais a fundo como isso aqui funciona, mas isso aqui funciona muito bem no React e você vai ver que agora, ó, tá funcionando, ó. Tá bonitão. Perfeito? Aí aqui a gente vai ter outro select e no meio dos dois selects, a gente vai ter esse carinha aqui também. Então vamos criar essa galera. Então eu vou ter meu select, vou pular aqui, vou ter o meu button. O nosso button, nosso button é esse cara aqui. Dentro dele, ele vai ter um SVG, tá? O SVG que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Eu vou colar aqui, tá? Rodolfo, eu não vou conseguir. Realmente, nem tente copiar isso aqui. É uma gororoba sem fim. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link para esse SVG, beleza? Mas se você for ver na tela, ele fica bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho. Aí, só vamos... O SVG tá certo, mas aqui dentro do nosso button, só vamos colocar uma estilização. Vou colocar um class name aqui. E aí a gente coloca um padding 2, para ficar um pouquinho maior. Vou colocar um rounded full, tá? E aí vou colocar um hover. Quando eu colocar o mouse em cima, eu quero que fique um BG gray 100. Bem, um cinza bem... E quando ele estiver focado... vou tirar o outline geral. Outline, como não? Não quero outline. Perfeito. Então, ó, coloquei só esse hover aqui, deixei ele arredondado e tá funcionando, beleza? Por enquanto é isso, daqui a pouco a gente vai colocar mais coisas aí. E aí a gente tem o segundo select, né? Aí o segundo select, a gente faz o seguinte, ó. Vou pegar esse primeiro, vou copiar, desce, aqui nosso button e vou colar o select. Agora, eles vão ficar iguais, tá? Então, tipo, quando entrar a tela, os dois vão ficar em inglês. Mas, daqui a pouco, a gente vai trocar o value deles, ó. A gente vai trocar aqui, ó, vai colocar outro value. Então, por enquanto, vai ficar assim, mas daqui a pouco a gente arruma essa bagaça. Vamos acelerar que a gente tá acabando. Aí, terminando o select aqui, vai ter uma div de fechamento e aí vai ter duas divs, a div e a div main, na verdade 3, né? Essas 3 a gente deixa lá para baixo, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, toma cuidado, ó. Acabou o select, tem uma div, a gente vai trabalhar aqui. Vamos acelerar que a gente tá acabando. Eu vou criar uma div aqui porque a gente precisa criar aquela parte de baixo ali, né? Aí aquela parte de baixo, esta parte aqui, ó, a gente já criou aqui. Agora eu preciso criar esta parte aqui e depois, por último, só isso aqui, mas isso aqui é fácil, tá? Então vamos criar esta partezinha aqui. Na verdade, não é uma, né? São duas. Ali na primeira, eu vou colocar duas divs e dentro da div, a gente vai ter um cara chamado text area, que é aquela área de escrever o texto bem grande, tá bom?
Começando aqui pela primeira div, eu vou colocar um display grid, tá? Porque vai ter uma do lado da outra, tá? Essa área que a gente vai criar agora é essa área maior aqui, que vai ter duas divs dentro dela, tá? Coloquei essa primeira, daqui a pouco eu coloco essa segunda. E então, eu vou colocar um display grid, vou colocar um grid columns, como só quero uma coluna. E, por padrão, ele vai ter uma coluna só. Por quê? Em telas pequenas, tela pequena, ele vai ter uma coluna só que vai ficar uma embaixo da outra. Nas telas médias para grandes, aí ele vai ter duas colunas. Aí o que a gente faz? Por padrão, ele tem uma coluna só que em telas médias ou grandes, eu quero um grid columns 2. Então, já estou deixando ele responsivo. Vou salvar aqui. Faltou criar outra div ali, então não vai dar para ver. Daqui a pouco a gente vê. Tá? Deixa eu terminar de estilizar que eu vou mostrar para vocês funcionando. Essa outra div aqui não vai ter muita coisa não, só vou colocar um padding 4 aqui, tá? Para tudo qualquer lado. E o nosso text area vai ter algumas estilizações. Na text area, eu vou colocar um wfull para ele ocupar todo o espaço que ele tem disponível. Porém, o height eu vou colocar só de 40. Vou colocar o texto ali dentro, vai ser um texto um pouquinho maior, LG. E o text, a cor do texto, eu vou escolher o text color que a gente já tinha setado. Vou colocar um background transparente. Vou colocar um resize como nome. Eu não quero que a pessoa... Porque, por padrão, o text area, eu consigo ficar trocando o tamanho dele, tá vendo? Eu não quero deixar isso acontecer. Então, eu coloco o resize como nome. Não quero deixar trocar o tamanho do text area. Não quero border, então eu vou colocar um border nome também. E vou colocar um outline aqui como nome, porque eu também não quero outline quando eu colocar o mouse em cima, tá? Meu text area vai ser isso. Então, tá aqui já, Eu fiz o do lado esquerdo, agora a gente precisa fazer o text area do lado direito. Só um detalhe antes de fazer do próximo lado, eu vou colocar aqui um placeholder, que é aquele texto que fica ali no fundo quando não tem nada escrito. Eu vou colocar digite seu texto. Bom, vou salvar. E tá aqui, digite seu texto. Desse lado aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Se você perceber, aqui, estou digitando. Esse lado eu consigo digitar. Esse lado aqui eu não consigo digitar. E esse lado aqui vai ter uma cor diferente e vai colocar o texto traduzido, tá? Então esse lado é um text area, mas esse lado não. Porque esse lado, o outro lado, eu não vou colocar... Posso até formatar aqui. Eu não vou conseguir escrever texto, tá? Então, lembra que a gente tá com essa div aqui. Deixa eu até pular a linha para você ver. Eu tenho essa div aqui, que eu falei para vocês, que vai ser um grid quando a tela for pequena, um embaixo do outro, e quando a tela for grande, um do lado do outro, tá? Eu fiz essa primeira div, agora eu vou ter a segunda, que é o outro lado ali, tá? O outro lado, eu não vou ter um text area. Eu vou estilizar essa minha div aqui também. Vou colocar um P4, só que esse cara vai ter um background diferente, né? É o secondary background. Por quê? Porque esse lado tem uma cor diferente, tá vendo? Então, já coloquei uma corzita diferente nesse cara também. Além disso, vou colocar uma... Opa, é aqui dentro. Vou colocar um border L, tá? Vou colocar uma bordinha. E essa bordinha vai ter uma cor que vai ser gray 200. Tá? Esse lado é um pouquinho diferente do outro. Beleza? Tem uma bordinha aqui, tudo mais. Beleza. Agora eu preciso preparar aqui a área onde eu vou colocar meu texto. E uma coisa interessante é que, além do texto, a gente vai criar como um if else. Daqui a pouco a gente faz isso. Por que um if else? Se eu estou digitando e ele pesquisando, olha só, ele tem esse loading. Esse loading a gente consegue pegar lá de dentro do Tailwind, tá? Eu não lembro onde que tá. Deixa eu ver aqui. Acho que é Animation Spin. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? A gente consegue criar algumas animações com o Tailwind. Dá para criar várias coisas legais. Dá para criar o nosso loading utilizando o Tailwind. Eu vou ensinar para vocês aqui, mas é bem simples. Então aqui vai ter tipo um if else. A gente não vai colocar agora, mas a gente vai ter uma variável de loading. E se essa variável de loading, a gente coloca o spinner. Se não, a gente coloca o texto traduzido. Tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Por enquanto, eu vou deixar só o loading, tá? Nosso loading... Eita. Opa. Ok.
Para eu colocar nosso load, eu preciso colocar ele dentro de uma div aqui. Essa div vai ter algumas configurações aqui. Eu vou colocar um class name, eu vou colocar um position absolute, tá? Beleza? Aí eu vou colocar aqui um display flex, perfeito. Colocar os itens ao centro, tanto na horizontal e tanto na vertical, tanto o align items quanto o justify content, às vezes justify center. Beleza? E aí, além disso, eu quero cravar esse cara, ó, ele tá dentro de outra div, né? Então, esse cara aqui, meu load, ele vai ficar dentro de outra div. Então, eu coloquei o position absolute, que eu quero que esse cara fique exatamente aqui, ó, tá? Eu quero que ele ocupe todo o espaço da minha div. Aí, eu vou colocar um cara chamado inset como 0. O que é o inset 0? Esse cara, opa, é aqui no de baixo. Aqui, ó, absolute. O que eu fiz? Fiz cagada, né? Ó, Ctrl Z, é aqui embaixo. Inset 0. O que é o inset 0? Quando eu coloco o position absolute, eu consigo escolher exatamente a direção. Tipo, left 20, right 30, bottom tanto. Quando eu coloco o inset 0, ele coloca todo mundo no 0. Ou seja, ele vai cravar meu cara aqui exatamente na posição. Aqui ele vai cravar meu cara certinho aqui pra mim. Beleza? Na posição que eu quero. Agora sim, vamos fazer o loading. Ele pode ser uma div mesmo. Aí a gente vai colocar o class name. Aqui do Tailwind, a gente vai colocar um cara chamado animate. O tipo de animação vai ser spin, 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 spin. Beleza? Rounded full. Porque eu vou deixar essa div minha aqui rounded. Completamente redonda. Vou colocar tanto de altura quanto de largura um 8 aqui. 8, Rodolfo, quanto que é 8? 8 é mais ou menos 32 pixels, tá bom? Precisa ter uma border, vou colocar uma border. Vou colocar essa borda T2. Borda T de top. Então, eu quero uma borda em cima com width de 2 pixels. E, além disso, eu quero colocar uma cor, vou colocar blue 200. Tá bom? 200 é muito apagado, coloca 500. Vai ficar um azulzinho mais legal. Ok. Vou salvar e... Aqui, ó, meu loading. Certo? Ele só tá no lugar errado porque esse cara tá como position absolute, mas para funcionar, o pai dele tem que ser relative. Então, vou colocar um relative aqui, senão ele não vai ficar... porque essa bruxaria, o que aconteceu? Vamos lá. Eu tenho o pai e tenho o filho dentro dele. Se o pai é absolute, ele vai ficar absoluto em relação à tela. Então, ele ficou absoluto em relação à tela, então ele ficou bem no centro da tela. Se eu sou absoluto e meu pai é position relative, eu vou ficar absoluto em relação a ele. Então, ele ficou no centro do elemento. Se o pai dele não fosse relative, ele fica em relação à tela toda. Certo? Beleza? Ok? Então, esse aqui vai ser nosso loading. E aí, quando não tiver o loading, a gente vai colocar o texto aqui. E aí, o nosso texto, depois a gente faz um if else. Mas, basicamente, o nosso texto, ele vai ficar aqui, ó. A gente vai ter um parágrafo onde a gente vai colocar nosso texto. Já vou até deixar o class name dele certinho. Mas vai ser um text LG. E aí, o color vai ser um text color. Tá? É só isso. Aí, aqui dentro, a gente vai inserir o nosso texto traduzido. Perfeito? 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 E aí, para finalizar mesmo, só faltou o nosso footer lá embaixo. O nosso footer vai ser fora da tag main, tá? Vai ser, ó, fora da tag main. Aí eu vou colocar o footer, assim, beleza? Aí eu vou ter dentro dele uma div, e aí dentro dessa div eu só vou escrever tradutor Dev Club. Tá? Aí, vamos fazer uma graça? Vamos. Primeiro, vou ensinar umas coisinhas pra vocês. Tem um símbolo aqui, ó. Você escreve... acho que é assim, ó. E-comercial, copy e ponto e vírgula. Aí ele vai ficar, ó. Deixa eu salvar aqui. Quando eu coloco isso, ó, vai ficar aquele Czinho, tá vendo? De direitos... Czinho de copyright. Como que é? Czinho é de... Acho que é de direitos... Esqueci o nome. Ai, meu Deus do céu. Esqueci. Mas enfim. Aí, além disso, eu posso colocar o ano. Só que todo ano as coisas mudam, né? Então, olha só que legal. Aqui dentro é código JavaScript. Eu vou dar um new date. Só que eu não quero qualquer data. Eu quero só o ano. Então, eu pego new date, coloco aqui o
os parênteses, e aí eu vou pegar get full year. Aí ele vai sempre pegar o ano que eu tô. Então, quando virar o ano, vai ficar 2025 aqui. Aí ficou bonitinho, ó. Tradutor Dev Club, só uma graça. Vamos colocar só o estilo aqui pra gente fechar. Esse estilo aqui, eu vou colocar um BG White. Vou colocar uma borda só em cima, tá? Só preciso de borda em cima. Vou colocar também uma cor para essa borda. Pode ser um Gray 200. E margem alto. Beleza? Tranquilo? Aí a nossa div, a gente coloca algumas configurações aqui. Vou colocar o Max Width de 5XL. Vou colocar também margem automática dos lados, tá? MX é esquerda, direita. MY é em cima e embaixo. E MT é top em cima. Ok? Beleza? Opa. Não, delete isso aqui não. Vou colocar um padding dos lados. Um pad um pouco menor em cima e embaixo. Vou colocar um texto, vai ser um texto pequeno. E vou colocar aqui uma das cores que a gente colocou. Vou colocar a cor do header. Text, header, color. Por que ele não completou para mim? Agora completou. Salvei e tá aqui. Agora sim, vamos botar para funcionar essa bagaça agora que o CSS está pronto. Aí, eu sempre falo uma coisa nos meus vídeos. A gente já terminou o HTML e CSS. Isso aqui, beleza. Se você teve dificuldade, isso aqui é treino. Isso aqui é simples. Você treinar, colocar. Isso aqui você fica brincando. Coloca aqui, ali. Mas a parte mais importante desse vídeo é você entender um negócio que eu sempre bato aqui na tecla com vocês, que é a lógica de programação. É nisso aqui que você tem que ficar bom de verdade. Por quê? Agora a gente vai ter que botar isso aqui para funcionar. Mas para a gente botar isso aqui para funcionar, a gente vai ter que ter passos lógicos. Passos lógicos que a gente vai ter que seguir. Por exemplo, o primeiro passo, vamos imaginar o funcionamento disso aqui do zero. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer que não está funcionando ainda, é selecionar os idiomas iniciais. Então, selecionar idiomas iniciais corretamente. Porque hoje o nosso não tá. O nosso, os dois estão em inglês. E a gente quer português e inglês. Beleza, primeiro passo. Beleza, começou a aplicação. Segundo passo é, quando eu digitar aqui, ó, blá, 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 você vê que automaticamente ele tenta traduzir. Então eu preciso saber quando o usuário digitou algo no... Ali é um text area, né? Text area. Beleza? Então depois que a gente cumprir isso aqui, a gente precisa pegar esse texto e enviar para o servidor. Verdade? Antes de pegar o texto e enviar para o servidor, eu vou ter que reunir as informações para enviar para o servidor. Reunir as informações para enviar para o servidor. Aí aqui a gente pode colocar até subtarefas. Que informações eu preciso reunir? Idioma atual, que a pessoa digitou. Preciso mandar para o servidor, né? Idioma atual da pessoa, o idioma a ser traduzido e preciso também ter o texto a traduzir. Eu vou precisar reunir essas informações. Com essas informações reunidas, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar os dados para o servidor. Mas enquanto eu mando os dados para o servidor, eu preciso ativar o loading. Eu ativo o loading, mando os dados para o servidor, porque vai ficar rodando o loading. Chegando os dados do servidor, o que eu faço? Depende. Se der erro, em caso de erro, mostrar o erro na tela. Em caso de sucesso, mostrar o texto traduzido na tela. E antes disso, eu preciso também desativar o loading. Olha só quanta coisa para fazer. Não é muita coisa, mas quando a gente coloca em passos lógicos, olha só, é bastante coisa para fazer. Mas você vai ver que algumas são bem simples. E também a gente vai ter que implementar a função de inverter idiomas. Porque a gente tem uma função aqui que eu clico aqui, ó, ele inverte os idiomas. E quando eu inverto os idiomas, eu também preciso refazer
a pesquisa, né? Refazer a busca de tradução. Então, beleza. A gente construiu aqui os passos lógicos que a minha aplicação precisa para funcionar. Isso aqui já é meio caminho antes de sair codando que nem um louco, tá? Então, vamos lá, pegando item por item. A primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar idiomas iniciais corretamente. Para isso, vamos lá que a gente vai utilizar os estados do React. No nosso curso de React, eu explico mais sobre o use state, mas basicamente no React, quando a gente quer mudar algumas informações que vão alterar aqui na tela, a gente precisa usar o use state e criar um estado, que é basicamente uma variável, mas da forma do React. Então, eu vou criar aqui alguns estados, e esses estados, a gente cria assim, né? Eles vão guardar algumas informações, e essas informações a gente vai conseguir colocar na tela. Por exemplo, a gente vai ter a informação inicial, a gente vai conseguir escolher o nosso idioma inicial, que eu vou colocar PT, e o idioma inicial também para a tradução, tá? Então esse aqui vai ser o estado inicial. E aí aqui eu vou criar variáveis. Eu vou chamar de source language. Source é origem, né? A língua de origem, né? No nosso caso, a gente vai começar ali com português. E aí a gente tem o source language. O que é o set? Aqui dentro do estado do React, essa aqui é a variável que vai guardar o nosso valor, e esse set é uma função que a responsabilidade dessa função é colocar o valor aqui dentro, tá? Então eu vou ter a língua source, de origem, e a target, que é o alvo. Então, a língua que a gente vai fazer a tradução. Então eu vou chamar de set target language, tá? Então, a língua inicial vai ser o PT, o português, e a língua target vai ser o inglês. Aí eu vou pegar esse source language e aí eu vou colocar, sabe onde? No meu select. Aqui no meu select eu consigo colocar um value nele, ó. E o value dele vai ser o source language. No meu select, tá certo? De escolher a língua, a primeira da esquerda e a da direita, que é o segundo select, eu vou lá também, coloco o campo value e o value eu vou colocar o target language. Agora, por padrão, o option padrão desse cara vai ser o target language, que é o EN, e o source language, o PT, vai ser do outro select, tá bom? Vamos ver se deu certo. E como você pode ver, já deu certo. Ele já pegou um value inicial, só que temos um problema, ó. Ele tá com o value inicial, só que quando eu clico aqui, ó, ele não tá trocando o valor. Não troca. Por quê? Porque o value está travado. Por isso que aqui dentro do select a gente tem um cara chamado onChange. O que é o onChange? Toda vez que eu trocar, ó, toda vez que eu fizer uma troca onChange, eu fizer uma troca do valor, ele precisa trocar o value também. Por quê? O que acontece? O value dele está travado aqui, ó. Ó, tá travado. O source language não trocou de valor, ó, não trocou. Então toda vez que tiver uma alteração, eu preciso trocar o valor desse cara. E aí, como que a gente vai fazer isso? Ó, esse onChange, ele pode chamar uma função. Eu vou criar uma função aqui, qualquer. Então, eu vou criar aqui, ó, function change value, tá? Isso aqui vai ser só para teste, tá? Você não precisa fazer aí, não. Eu vou colocar um console.log aqui. Ou seja, quando tiver o onChange, quando tiver uma troca, ele vai chamar esse change value. E aí, toda vez que tem um evento, isso aqui, no caso, é um evento, né? Um evento de troca de valor. Essa função, ela recebe um cara aqui chamado, a gente pode chamar ele de event, tá? Posso chamar o nome que eu quiser. E aí, ó, vou colocar o event aqui para você ver o que está vindo para nós, tá? Então, quando eu trocar o valor do meu input, ele chama a minha função e recebe algumas informações aqui e a gente vai colocar essas informações na tela. Vou clicar com o botão direito, inspecionar, aqui no meu console. Tá dando algum erro aqui, depois eu vejo o que é. E aí, ó, eu vou tentar trocar o valor, ó, para italiano. Quando eu tentei trocar para italiano, ele apareceu um monte de informação aqui. Mas o que realmente importa para nós é o que está aqui dentro de target. E dentro de target eu tenho um campo chamado value. E você vai ver que nesse campo value vai ter o valor atualizado, ó. Cadê? Value. Aqui, ó. Value tá PT. Mas se eu trocar aqui para francês, aí vai ficar, ó, target. Cadê? Mas enfim, vai estar lá, tá muito complicado. Mas você entendeu que esse valor novo, ele chega para mim, né? Só que eu não preciso criar uma função, eu posso fazer ali mesmo. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do onChange, eu recebo esse valor, tá?
Eu recebo esse valor. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu pego esse valor, vou chamar ele de event, que ele chega para mim, ok? E aqui dentro do onChange, eu posso passar uma função. Estou criando, por assim dizer, uma função. Então, eu recebo esse valor. E quando eu receber esse valor, eu quero trocar esse cara aqui, né? Ó, o source language. E para eu trocar este valor, eu tenho que usar este carinha aqui, chamar esse carinha. Então, eu vou chamar o set source language. E aí, ele vai pegar o meu event, vai lá em .target e vai pegar o value e vai colocar aqui dentro. Ou seja, quando eu escolher outro valor, ele vai pegar este valor que eu escolhi, que está em event.target.value, e vai colocar dentro do meu source language. E aí o meu source language vai trocar aqui o valor aqui do select e ele vai trocar ali para mim. Ok. Vamos lá ver se funcionou. Então, tá aqui português, escolhi italiano, trocou para italiano. Escolhi alemão, trocou para alemão. Francês, trocou para francês. Espanhol, boa, funcionou. Já conseguimos. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que pro outro select, tá? Então eu vou pegar aqui o onChange. Aí toda vez que tiver uma mudança, toda vez que esse select mudar, ele vai ter acesso ao evento, ou seja, as informações do evento. Aí eu pego o meu set target language e coloco o meu evento, mas não o evento inteiro. Eu só quero que está dentro de target.value. E aí ele vai trocar o valor da variável e assim vai trocar o valor também do meu select. Eu vou salvar aqui, ó, ele até organizou para mim em linhas diferentes. E aí você vai ver que está funcionando. Beleza. Então, seguindo a nossa lógica de programação, a gente já consegue selecionar idiomas iniciais corretamente. Agora, eu preciso saber quando o usuário digitou qualquer coisa aqui, porque a gente precisa desses dados para ir até o servidor para poder trazer a tradução. Voltando aqui para o nosso código, o que a gente vai fazer? Bem, eu vou criar mais um estado e esse estado ele vai guardar o nosso texto. Então, toda vez que tiver uma alteração de texto, eu vou saber dessa alteração graças ao meu estado. Eu vou chamar esse estado de source text, tá? Que vai ser nosso texto de origem, set source text, só que ele vai começar vazio. Perfeito. Aí eu vou pegar esse source text, eu vou lá no meu text area, né? Que é onde o usuário vai digitar as informações, aqui no text area, e aí eu vou fazer duas coisas. Primeiro, o value desse cara vai ser o source text e quando tiver um change, tiver uma mudança, eu pego o evento da mudança e é a mesma coisa, gente. Eu vou pegar o set source text e dentro dele eu pego o meu event.target.value. Mesma coisa para o text area, tá? Então, na tela não vai mudar muita coisa para nós, tá funcionando, mas agora temos uma mágica que vai acontecer. Aqui no React, a gente tem um cara que chama useEffect. useEffect. Aqui, ó. Essa estrutura aqui é um useEffect, ó. Essa aqui, tá? Só que você tem que importar o useEffect lá de dentro do React, igual o useState também. useState, useEffect, lá de dentro do React, tem que importar. E aí o useEffect, ele, se você fosse traduzir, ele é um efeito colateral. Como assim efeito colateral? Bem, o useEffect, ele tem essa estrutura aqui. Você escreve useEffect, aí você tem aqui o parênteses, aí aqui é uma função. Então, toda vez que o useEffect roda, ele chama essa função que está aqui dentro, tá? Isso aqui é uma função, tá? Isso aqui é uma forma abreviada de fazer isso aqui. Function, tananã, tá? Isso aqui é uma forma abreviada. E aí ele tem esses colchetes aqui. Esses colchetes, eles vão guardar uma variável. Por exemplo, o source text. E toda vez que essa variável tiver uma alteração, ele chama esse useEffect. Quer ver? Ó? Vou colocar um console log aqui no source text. E aí eu vou salvar. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, inspecionar. Ele vai abrir nosso menu aqui de desenvolvedor. Eu vou clicar em console. E aí, ó, toda vez que eu digitar, ó, alguma coisa, que eu tiver uma alteração no source text, você vê que ele chama o nosso useEffect. E aí, ele chamando o nosso useEffect, o que nosso useEffect faz? O nosso useEffect dá um console.log, tá? Então, a gente já está sabendo quando o usuário digitou algo no text area. Agora, o que eu preciso fazer é reunir as informações para enviar para o servidor. Eu já tenho essas informações. Que informações que eu preciso enviar para o servidor? Bem, eu preciso da língua,
a língua de origem, língua de origem. A língua de origem é quem? É o source language. Eu tenho que a língua alvo, a língua para tradução, língua que será traduzido. No caso, esse é o target language e eu preciso do texto para traduzir, que esse é o nosso source text. Então, eu já tenho essas informações aqui. Agora, o que eu preciso é ir até a minha API e pegar e mandar os dados para o servidor. O nosso loading, ele já até está ativo aqui, né? Ó, tá rodando. Só que a gente não está controlando ele por enquanto, tá? Vamos controlar esse loading e aí depois a gente vai para a parte da API. Para isso, eu vou criar também um estado chamado isLoading, está fazendo loading, e o set isLoading, tá? Por padrão, o nosso loading vai ser falso, tá? Ele não vai ficar rodando aqui, sendo que não está carregando nada, perfeito? Por padrão, vai ser falso. E aí a gente vai fazer um if else. Eu vou pegar esse loading aqui, tá? E a gente vai lá embaixo, onde está o nosso loading. O nosso loading é esse cara aqui, ó, né? Ó, esse cara aqui é o nosso loading e a gente vai fazer o seguinte. Ó, se por acaso o isLoading for true, a gente faz isso aqui, ó. Ou, melhor. Se o isLoading for true, eu quero colocar esta div aqui, ó. Eu quero colocar essa div aqui. Então, eu vou recortar isso aqui e vou colar aqui. Simples assim. Agora, vou colocar o else. Se o isLoading for falso... Deixa eu voltar aqui que deu pau. Pera aí. Opa, volta. Se o isLoading for falso, else, eu vou colocar este cara aqui, que daqui a pouco a gente vai colocar o texto aqui dentro. Tá? Deixa eu formatar aqui para ele organizar. Então, se o isLoading, ele organizou para nós, ele colocou esses parênteses para facilitar aqui. Se o isLoading for true, for verdadeiro, ele vai mostrar a barra de loading. Se ele for falso, ele vai mostrar o nosso texto. Lembrando que esse cara aqui, ó, esse e esse aqui é como se fosse um if, é uma abreviação de if, isso aqui é uma abreviação de else, tá? Isso aqui a gente chama de ternário. Esses caras são os ternários. É uma forma de fazer um if else, por assim dizer, menor, mais simples, tá? Então já está funcionando também essa parte do loading. Claro que o loading está falso, então não vai ficar nada, e aqui também não tem nada, tá? E quando a gente passar ele para true, vai ficar certo. Então a gente também já está ativando o loading. A gente já vai fazer isso, mas já vou deixar aqui, que a parte do loading já está pronta. Agora a gente precisa mandar os dados para o servidor. Para mandar os dados para o servidor, a gente vai utilizar um cara, deixa eu colocar aqui no Google, esse My Memory Translated API, tá? Então você escreve aqui no Google, ó, My Memory Translated, ó, My Memory Translated, e aí, ó, mymemory.translated.net. Esse site aqui, ó, mymemory.translated.net, e vai ter aqui, ó, Translation API, tá? Então é só você procurar. O site é mymemory.translate.net/doc/spec.php, tá? Mas procura lá no Google que fica mais fácil. Basicamente, isso aqui é um servidor ou uma API que ela vai traduzir para nós o que a gente quiser. Só que aí a gente tem que montar exatamente, ó, essa URL. Essa URL, ela aceita alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é esse Q. Esse Q é basicamente o texto, ó, o texto que a gente vai querer traduzir. E aí, a gente também tem outro parâmetro que é o lang_pair. Que é o lang_pair? O lang_pair é a língua de origem e a língua que a gente vai traduzir, e elas têm que ser separadas por esse símbolo aqui, tá bom? Então, tem outras opções que a gente pode colocar, mas a gente não quer. Então, eu vou copiar, ó, este endereço aqui e a gente vai montar bonitinho para a gente chamar o servidor e trazer a tradução para nós, tá? Para isso, eu vou criar uma função separada, porque senão vai ficar uma gororoba, tá? Eu vou criar aqui uma função, vou chamar random translate,
Por que random? Random em inglês é lidar com algo. Então, essa função ela vai ter o papel de lidar com a nossa tradução. Tá bom? Ela não vai receber nada por enquanto. Isso aqui é uma arrow function, tá? É a mesma coisa que eu escrever function, random. Essa aqui é uma forma moderna de escrever funções. Então, beleza. Essa função, ela vai ser chamada toda vez que eu tiver uma alteração aqui no meu source text, tá? Então, eu digitei um texto ali, ele vai chamar essa função. Depois a gente vai criar aqui algumas regrinhas para ele não ficar chamando toda hora, mas por enquanto isso aqui funciona. E aí, ó, a gente tem, eu vou colocar aqui a crase, tá? Usa a crase, que é o famoso template string, porque a gente vai ter que colocar umas variáveis aqui no meio, tá bom? Eu vou pegar lá o endereço, que é o api.mymemory.translated.net/get, aí você coloca o interrogação, e aí depois a interrogação é os parâmetros que ele aceita, tá? Até é bem legal, tem uma aula no meu canal tem uma aula no meu canal sobre back-end, que é legal você assistir para você entender algumas coisas, tá? Quer ver, ó? Deixa eu pesquisar aqui, YouTube, Rodolfo Mori, Node. Deixa eu ver qual vídeo que é. Não é esse vídeo aqui, ó. Quer ver, ó? Rodolfo Mori Node. Ah, que não é Rodolfo Mori, mas é Dev Club o canal. Mas, ó, esse vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse vídeo é bem legal você assistir depois, ó. Criando uma API do zero com Node.js e banco de dados. É bem legal que eu explico por que, por exemplo, que tem essa interrogação aqui, tá? Por que essa interrogação? O que é esse que igual, tá? Então, depois assiste esse vídeo que tá bem legal. Esse aqui também, ó. Então, esses dois vídeos aqui, ó, de lição de casa pra você, vai ajudar bastante. Mesmo a gente estando no front-end, esses vídeos de back-end vão te dar um parâmetro bem legal. Então, aqui a gente vai colocar o texto, né? Então, beleza. Onde tá o hello world, a gente vai tirar. Eu vou colocar aqui, ó, o dólar e os bigodinhos. Por quê? Aqui dentro eu preciso colocar o texto que eu quero que traduza. No meu caso, é o source text. Beleza. Aqui no lang, per igual a, eu preciso colocar os dois idiomas que eu quero que traduza, né? Que a gente vai traduzir. Aí eu coloco também os bigodinhos. E o primeiro vai ser o source language. Deixa aquele símbolo que ele fala que é obrigatório. E o segundo aqui vai ser o target lang, tá? Então a gente vai montar a URL, vai ficar assim, ó, http api que igual a, aí eu coloco minha variável aqui. Para colocar a variável usando template string, a gente usa o dólar, né, símbolozinho de dólar, os bigodinhos aqui dentro da variável. E comercial, lang per igual a variável, source language, não esquece desse símbolo para separar, e o segundo. Tá, e agora, Rodolfo, como que ele vai trazer os dados do servidor? Para eu buscar os dados do servidor, a gente tem algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai utilizar um cara chamado fetch. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, response. E aí eu vou utilizar esse cara chamado fetch, tá? Toda vez que eu vou acessar um servidor, a minha função tem que ser do tipo assíncrona. Então, eu coloco aqui na frente o async. Ok? Perfeito? Perfeito? Toda vez que eu vou acessar uma função, toda vez que eu tenho uma função que vai acessar dados num servidor, buscar dados no servidor, ela tem que ser do tipo assíncrona. Então eu coloco o async na frente e aqui antes eu tenho que colocar o await. Por quê? Ele vai acessar o servidor neste endereço aqui, ó. Neste endereço aqui. Tá certo? Então eu vou usar o fetch é do JavaScript mesmo, coloco o endereço que eu quero acessar e aí ele vai trazer a resposta aqui dentro. Vamos ver o que tá vindo? Vou dar um console.log response. Então, o que está acontecendo? Eu digito um texto, toda vez que eu digitar um texto, ele vai chamar o meu useEffect, e o meu useEffect vai chamar o random translated, e aí ele vai até o servidor e vai trazer uma resposta. Vamos salvar e vamos ver se deu certo. Então, eu estou aqui, vou abrir o console.log aqui, ó, inspecionar, e vou colocar um texto tipo, olá, tudo bem? Ó, ele está chamando várias vezes, mas daqui a pouco a gente conserta isso. Mas vamos ver o último. Ó. O último, ele trouxe várias informações aqui, mas o que importa para nós é esse OK true, tá? Esse OK como true significa que deu certo, que não deu um erro, tá? E agora, esses dados eles não estão no formato que a gente quer, a gente tem que converter eles para JSON. Então, eu vou fazer uma breve uma verificação aqui. Se o meu
response ponto ok for true, eu quero, ou melhor, se ele não for true, colocar aqui uma negação, eu vou jogar um erro. Então eu vou colocar aqui, ó, um true new error. Tá? Só isso. Vou colocar um erro aqui, ó. A gente pode pegar o status de erro. HTTP error. Aí eu pego ali o... Posso fazer assim, ó. Melhor ainda, ó. Vamos deixar um negócio bem profissional. Vou colocar o template string, vou falar que deu um erro. Que erro que deu? Eu vou colocar aqui, ó, o response ponto. Aqui dentro, ele traz também, ó, várias informações. Por exemplo, esse status aqui. Esse status é 200. Lá naquele vídeo que eu falei pra você assistir, eu explico. Mas só de bater o olho, só de você ver o status, você já sabe o erro. Por exemplo, status 200 é sucesso. Então eu coloco aqui ponto status. Tá? E lembrando que o símbolo aqui de... Cara, eu sempre esqueço o nome. Interrogação. Esse aqui é o quê? Exclamação. Exclamação na frente, ele é negação. Ou seja, se o response.ok for falso, ou seja, não deu ruim, aí ele vai jogar um erro, tá bom? Beleza? Não precisa ter else aqui, porque, cara, se ele não cair aqui, aí ele vai executar o que a gente quer. Agora eu preciso do meu data, do meu text translated. Não, vamos colocar só a data mesmo, porque a gente vai ter que mudar esse dado ainda. Então eu vou pegar a minha data, o meu dado, que é o meu response, só que o response não está no formato que eu quero. Eu quero que ele seja JSON. Então eu vou converter o response para JSON e agora vamos ver o que ele está retornando para mim. Eu vou salvar, vou limpar, e aí eu vou pegar esse olá, tudo bem, vou colar aqui opa, tá errado, tem que colocar o await aqui na frente também, tá? Senão não vai. Aqui, salvei. Agora sim, ó. Ó, aqui dentro, ele trouxe várias coisas. Ó, matches, mas o que importa para nós é esse response data. Dentro do response data tem esse translated text. Então, é isso que a gente precisa mandar para a tela. Para eu mandar para a tela, eu vou criar uma variável, tá? Inclusive, a gente pode fazer... A gente já vai fazer isso completo, mas a gente pode colocar o loading ali. Já vai fazer, mas vamos terminar essa parte. Eu vou criar uma variável, vou chamar de translated text e o set translated... Vou pegar aqui, fica mais fácil. Set translated text, use state e vai começar vazio. E aí esse set translated text, eu vou pegar aqui o meu data e vou colocar dentro dele. Vou pegar o meu data ponto response data ponto translated text e vou colocar aqui dentro deste carinha. Ok? Beleza? Agora que eu já coloquei aqui dentro, eu vou pegar esse cara, que é o translated text, e vou colocar lá dentro do nosso parágrafo. Vou descer. Lá naquele parágrafo que estava junto com o loading. Então, se está no loading, está aqui. Se não, ele vai mostrar o texto traduzido. Perfeito? Ok. E aí a gente pode implementar o loading por completo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Aí ficou fácil. Quando ele fizer a chamada, começar a chamada, eu dou um set isLoading como true. E aí, no final, quando tudo acabar, eu coloco o loading como falso. A gente vai melhorar esse código, tá? Fica aqui, que a gente vai melhorar muito esse código. Inclusive, se até aqui você não deu o like, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que mais que você quer ver no canal, tá? E compartilhe com a galera que esse projeto aqui tá ficando bem legal. Mas fica aí, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer pro nosso projeto ficar realmente completo, tá? Então vamos ver se funcionou. Vou colocar um olá, tudo bem? Não deu certo, pera aí. Ó, faltou um T aqui, ó. Faltou um Tzinho aqui. Por isso que não tava indo. Que é translated text.
Aham. Olá, tudo bem? Aham. Estou bem, e você? Aham. Temos algumas coisas para arrumar, mas vamos lá. Isso aqui ficou mal posicionado, a gente vai posicionar ele no lugar certo, mas temos alguns problemas. Primeiro, eu digito uma letra e ele já começa a querer traduzir muito rápido. Então a gente pode fazer um bem bolado aqui, para ele, por assim dizer, demorar um pouquinho para fazer a chamada API. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o meu source text eu chamá-lo, a gente vai fazer uma verificação. Se o meu source text ele realmente tiver alguma coisa dentro dele, é o momento que eu vou querer realmente buscá-lo. Mas, além de ter algo dentro dele, a gente vai criar um pequeno delay. Então, eu vou esperar um tempinho para ver se o usuário digita mais coisa. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de delay. E esse delay, eu vou usar um cara chamado setTimeout. O setTimeout, como que ele funciona? O setTimeout vai fazer alguma coisa só depois que esse tempo acontecer. Isso aqui está em milissegundos. Então, eu vou colocar, por exemplo, que ele vai tentar chamar esse cara aqui só depois de meio segundo. Porque, às vezes, o usuário está digitando, eu quero que, tipo assim, o usuário pare de digitar por um tempo para que ele chame esse cara, tá? Aí, aqui, a gente pode fazer o seguinte. Quando acabar tudo, é interessante a gente limpar o tempo. Dar um reset. Então, eu coloco aqui um return clear timeout. Beleza? E aí eu tenho que avisar quem que eu quero zerar o tempo. E é o delay, tá? Por quê? Ele vai ficar chamando esse cara, vai ficar... Opa. Coloca aqui dentro, senão vai dar pau. Tá? Ele vai ficar chamando esse cara, vai ficar chamando esse cara, vai ficar chamando esse cara, vai ficar chamando esse cara. Mas aí, depois que ele chamou de novo, eu quero sempre ir zerando o tempo, zerando o tempo, zerando o tempo. Ok? Agora sim, ele vai demorar um tempinho, ó, para chamar esse cara. Vamos ver. Então, por exemplo, olá, tudo bem? Ó, você viu que eu tive que parar de digitar meio segundo para ele fazer a chamada. Porque aí senão fica, cada letra que eu digitar ele vai ficar fazendo uma chamada, uma chamada, uma chamada, uma chamada. Perceba que agora, ó, ele só coloca o loading, ó, quando eu paro de digitar pelo menos meio segundo. Beleza. Isso aqui a gente já consertou. Outra coisa, aqui é interessante a gente ter uma estrutura que a gente chama de try-catch. Que é o quê? Eu vou tentar fazer isso aqui. Ó, eu vou tentar executar tudo isso aqui. Mas caso eu encontre algum erro aqui no meio do caminho, eu vou criar uma estrutura de catch. O que é o catch? Se der um pau na API, se der algum problema aqui no meio, ele sempre vai cair aqui. E aí a gente vai lidar com o erro. E a gente vai ter um cara também chamado finally. O finally, ele sempre vai executar no final de tudo. Então, independente se deu erro, se deu acerto, no final eu quero parar o loading. Tá certo? Se deu erro, se deu acerto, não importa. No final eu quero parar o meu loading, tá? Aqui eu vou colocar um console.log no error. Tá? A gente já vai arrumar isso aqui, mas só para organizar. Então ele vai tentar, ele vai tentar executar isso. Caso tenha algum erro, ele cai aqui, e se não, ele para o loading de qualquer forma. Então, o finally, ele executa quando termina o catch ou quando termina o try. Quando o try, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Se não teve nenhum erro, executou tudo que está aqui dentro, cai no finally. Se ele encontrar algum erro aqui no meio, ele cai no catch, e aí depois que executa o catch, ele cai no finally. Então, de qualquer forma, o loading vai parar de rodar no final. Aí, para a gente conseguir enxergar o erro na tela, vou fazer um negócio bem legal. Eu vou criar aqui uma variável para guardar o erro. Tá? Vai ser um estado, vou chamar de error, vou dar um set error nesse cara, vai começar vazio, e aí se ele encontrar qualquer erro que seja aqui, ó, eu vou colocar esse erro aqui dentro, tá certo? Então, se por acaso ele cair no catch por algum motivo, eu vou colocar esse erro na tela para eu ver esse erro. Aqui dentro, na verdade, ele vai vir várias informações. O que eu quero só é o error message, tá bom? Que é uma mensagem de erro que vem ali dentro. E aí eu pego esse error e eu vou colocar ele na tela, tá? Então, a gente vai pegar lá no final, acho que aqui no final do main, a gente vai criar uma div pra gente colocar esse error aqui dentro, tá certo? Porque aí o usuário consegue ver bonitinho na tela o erro que está acontecendo. Perfeito? Ok. Então, vamos lá fazer. Então, ó, a gente vai fazer o erro aqui, ó, final do main,
tem a div, a gente vai criar uma div aqui e a gente vai colocar o error aqui no meio, tá bom? Perfeito? Mas esse error, ele só vai aparecer caso o error tenha alguma coisa dentro. E aí eu coloco esse e-comercial, que esse e-comercial, quer ver, ó, error, aí ele vai executar tudo que está aqui dentro. Esse e-comercial é um if também, só que é um if sem o else. Aí a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Caso tenha um erro, ó, deixa assim por enquanto. Caso tenha um erro, ele coloca o erro na tela. Aí vamos só colocar um estilo aqui para ele não ficar muito paia. Vou colocar aqui um padding nesse cara. Vou colocar também um background. Colocar head 100, bem de leve, né? Um head bem de leve. Vou colocar também um border top. Vou colocar que essa borda ela vai ser head, um pouco mais head. Perfeito? E o text também vai ser head, bem head. Perfeito? Agora sim, vou organizar. Tá organizadinho, salvadinho. E caso ele tenha algum erro, ele vai mostrar esse cara aqui, ó. Vai mostrar aqui. E a gente pode dar uma incrementada aqui. Em vez de eu guardar aqui só o error.message, eu posso colocar aqui ó, o template string e a gente pode colocar assim, ó, escrever um texto. Erro ao executar, erro ao tentar traduzir. Aí coloca tipo 2 pontos e a gente coloca o template string aqui, o erro que deu. Entendeu? A gente deixa mais bonitinho, né? Mostra pro usuário o erro que deu ali na tela, tudo mais. A gente pode até colocar assim, ó. Tente novamente. Ó. Vamos tentar simular algum erro. Então, acho que simular um erro aqui pra gente ver. Vou tirar uma letrinha aqui, ó. Em vez de ser get, vou colocar gt. Vamos ver. Ó. Tá vendo, ó? Então, o endereço tá errado. Erro ao tentar traduzir. File to fat. Tente novamente. Ele colocou o erro ali. Eu escrevi errado, né? Deixa eu tirar, voltar. Mas você viu que tá funcionando. Tentar traduzir. Tá certo? Então, beleza. Criamos uma estrutura bem legal de try-catch. Criamos aqui uma estrutura bem legal para ele chamar de tempos em tempos. Mas um ponto que falta é criar esse botão, fazer esse botão funcionar. Quando eu clicar aqui, ele trocar os idiomas que estão traduzindo. Vamos lá então, para fazer essa troca, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui, vou chamar de swipe translate, tá? Vou criar aqui uma arrow function, perfeito? E basicamente a gente vai inverter o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem as variáveis aqui que tem os nossos textos. O que está aqui no target vai ter que vir para o source. E o que está no source tem que ir para o target. Aqui é a mesma coisa. Aqui o que está no texto traduzido tem que ir para o source text e esse aqui inverte com esse, tá? Então, basicamente é só isso. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o set source... Peraí, deixa eu ver aqui que eu já esqueci o nome. Ó. Source language. Então, eu vou ter o set source language e dentro dele eu vou colocar o que tem dentro do target language. O set target lang, eu vou colocar o que tem dentro do source lang. Aí eu tenho o set source text, eu coloco o que tem dentro do translated text. Hã? Eita, peraí. Eu escrevi errado, ó. Translated é com A, ó. Translated. Então, vamos trocar aqui. Perfeccionismo besta, mas vamos trocar. Então, coloquei o Azinho aqui. Se quiser trocar no seu, tem que trocar aqui. E temos que trocar também aqui embaixo. Ó. Lá naquele parágrafo. Tá? Aí a gente volta. Aquele parágrafo lá, tá? Ó. Aqui, ó. Onde tem o if else com o loading. Aí a gente voltando aqui no swipe translate, eu vou dar então um set translated task e dentro dele eu vou colocar o source text, beleza? É só isso. Aí eu vou ter o swipe translate, que é a minha função, e quando eu clicar naquele botão, né, que é o botão de troca, que é esse botão aqui que tem um SVG dentro, eu vou colocar aqui, ó, on click. Então quando eu clicar nesse botão, eu chamo o swap translate.
Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí eu coloco o swap translate. Vamos ver se funcionou. Tanana. Olá, tudo bem? Hello, how are you? Inverti. 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 Vamos corrigir só alguns erros. O primeiro é que isso aqui não está centralizado. Para centralizar esse cara, é aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá errado. Ah, tá. Já sei. Esse cara aqui, ó, ele tem que ficar só dentro do nosso spinner. Então eu vou tirar esse loading aqui, ó. Vou tirar, para ficar mais fácil, tá? Essa div, ela tem que morrer aqui, ó. Tá vendo? Essa div aqui, ó, ela vai ficar só em volta do spinner. Tá vendo? Essa div aqui vai ficar só em volta do spinner. Eu coloquei o Pzinho dentro dela. Aí a gente coloca o isLoading aqui em cima, ó. Agora sim, ó, isLoading. Aí se ele tiver em loading, jogar aqui embaixo, ó. Então se ele estiver em loading, coloco aqui os parênteses, ele vai englobar essas duas divs. Se não, else, ele engloba o parágrafo. Tá? Vou clicar com o botão direito, formatar documento. Agora é para funcionar. Vamos ver se endireitou. Olá, como está você? Outro erro não. É literalmente um erro, sabe por quê? Eu estava esquecendo de um detalhe que se ele coloca o erro na tela, ele coloca esse set error aqui. Só que a gente tem que limpar. Então toda vez que a gente inicia aqui novamente, eu tenho que limpar o erro, tá? Então toda vez que eu faço uma nova chamada, eu tenho que limpar o erro, senão pode dar algum problema. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Hello, how are you? Espanhol. Opa! Eu tô trocando o nome e não tá trocando aqui. Por quê? Vou te explicar também. O nosso useEffect, antes de eu trocar o useEffect, só vamos voltar um detalhe importante, ó. A gente tem que ticar aqui, ó. A gente tá mandando os dados pro televisor, a gente tá desativando o loading aqui e fizemos a função de inverter idiomas. Só que faltou isso aqui, ó. Eu já coloquei ticado, mas o que faltou? O efeito colateral, o useEffect, ele está sendo chamado somente quando eu troco o texto de origem. Mas eu preciso que ele seja chamado também quando eu fizer alguma alteração, por exemplo, no target e também no source. E antes de eu fazer isso aqui, perceba que ficou até essa minhoquinha azul. A gente pode colocar aqui em cima e clicar em Kick Fix, ó. Não sei se o seu vai ficar, mas ó, ele tem que ser chamado quando opa, ele errou. Então vamos fazer manual. Ele tem que ser chamado quando o source text trocar, o target language ou o source lang. Tá bom? Eu vou salvar. E aí você vai ver que se eu escrever olá, tudo bem? Hello, alright. Se eu trocar o idioma, agora sim, ó. Ele tá refazendo a nossa busca, tá? Se você achar que tá demorando muito, o que você pode fazer? Você pode aqui, em vez de colocar 500, você coloca 300, tá? Agora, faltou um detalhezinho. Na verdade, faltou alguns detalhes. Presta atenção, muito importante esses detalhes. Link aqui embaixo, se inscreva pro evento, deixa o like maroto, se inscreva no canal e assista esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui pra você.